Ah não, é camisas verdes, blusas verdes, bem-vindo a mais um vídeo aqui. E hoje eu queria falar sobre um assunto, acho que vocês viram aí no título, um assunto que bem me perturbando aqui um pouco e eu queria falar muito sobre isso, sobre ANCAP cristão, certo? Talvez você fale que o cu não tem a ver com as calças e que ANCAP pode ser cristão, ou até que comunista pode ser cristão, que é incrível. Mas esse bagulho do comunista eu não vou discutir hoje. Porém, eu queria discutir o bagulho de ANCAP, certo? Eu tava vendo um corte de um podcast aí que o 38 tava, onde ele tava falando o seguinte, que o Estado cristão, o verdadeiro, não o Estado, né, mas o que Cristo verdadeiramente queria, isso ou não, né? Seria o ANCAP, porque aí, como Deus deu a liberdade, meu Deus do céu, como Deus deu a liberdade para todo mundo deveria ser livre, livre para o que quiser. E com isso, como todo mundo deveria ser livre e Deus deu o livre-arbítrio, portanto não devemos parar as pessoas de não fazer nada. O que eu contesto, certo? Contesto, mas tudo bem. Eu vou falar aqui um pouco sobre isso nesse vídeo. Então, eu tenho um livro aqui que também me influenciou a fazer esse vídeo, que se chama Traditions and the Church. É um livro bem interessante que fala da tradição e da igreja, como é importante manter a tradição, como ela formeta aos anos, fala um pouco da igreja, Peter e tal. E eu queria ver um trecho aqui, página 35. Espera aqui. 35. Eu acho que esse livro aqui não tem tradução para português, então eu vou ver aqui se eu consigo traduzir. Ok, certo. Autoridade e obediência são dois essenciais características na Igreja de Jesus Cristo. Se uma está esperando, a outra não pode existir e o resultado vai ser só anarquia. Então, o que praticamente disse que autoridade e obediência, eu já li essa parte, então eu vou meio que resumir o que fala aqui nesse capítulo, que ele fala que é o seguinte: Deus deu a Peter não sei como seria o apóstolo, sei lá, Peter, tá aqui no inglês, certo? Mas Deus deu a Peter a responsabilidade, ele deu a permissão para ele fundar a igreja católica, certo? E como como a igreja católica é o que Deus queria, e o que Peter fez na igreja é a própria vontade de Deus. E na igreja se tem hierarquia e tem obediência. Na igreja se tem bispos, tem bispo, apóstolos e coisas e tal. É como se fosse uma forma de governo, que até diz aqui, we simply state that since he established a certain form of government, that form must remain. It is essential for the life of the church. If it changes, the whole church is changed. Isso significa que Peter fez uma forma de governo na igreja e não deveríamos mudar essa forma de governo. E a forma de governo é o que? Autoridade e obediência. Certo? Um livro muito bom. Se quiser, leiam aí. Se tem PDF, não sei. Mas o que significa? Vamos dar resumido aqui. O que Peter fundando a igreja é a vontade de Deus, certo? O que Peter fez na igreja católica é a vontade de Deus.
E na Igreja Católica se tem obediência e hierarquia, né? Obediência e hierarquia. Em um estado ANCAP, aí também anarco, né? Anarco, certo? Que um estado onde uma forma onde governo que não tem governo, não se tem não se tem obediência e hierarquia, o que é contra as vontades de Deus. Deus fez a hierarquia e a obediência. Autoridade e obediência. Acho que isso tá no legal. Autoridade e obediência. Deus fez a autoridade e obediência. Então se deve ter um tipo de hierarquia, uma forma de governo, onde é claro que não de uma forma autoritária, porque eu também vou discutir isso, mas não devemos ter um estado teocrático, certo? Não de uma forma ditatorial, mas se deve sim ter autoridade e obediência. É o que está na Igreja Católica e é o que Peter, pela vontade de Deus, fez. É o que os apóstolos, pela vontade de Deus, fez, certo? Então, voltamos aí pro 38, certo? Ele tava falando isso, que o estado ANCAP seria o que Deus verdadeiramente queria, porque seria livre, e como Deus deu livre-arbítrio, tudo pode, e você não deveria parar as pessoas de fazer nada. O que eu já vou contestando aqui, pelo que eu falei, que o Estado tem que ter autoridade e obediência. Mas eu queria também colocar outra coisa na cabeça, certo? É claro que você não deveria, de forma ditatorial, tirar a liberdade das pessoas. Porém, não é 8 ou 80, certo? Não é ou tem Estado ou não tem Estado. Porra, não faz sentido. Pra ele só existe 0, 1, binário. Ou o Estado oprime. O que é engraçado que Mises não pensava isso. Porra, Mises queria Estado. Essas pessoas amam Mises, mas Mises queria Estado. Mas tanto faz. E 0, que seria não Estado. Porém, você deveria fazer um ideal, certo? Você, como... Eu vou fazer aqui um exemplo, certo? Você não pode ser isentão, certo? Tinha esse filme, não vou esquecer, mas eu esqueci a porra aqui do filme, mas é sobre uma guerra. Aí esse cara tava entre dois lados de uma guerra, ele era isentão, não queria participar de nenhum dos lados. Aí o que aconteceu? Se eu não me engano, os dois lados atacaram ele, porque eles pensavam que era inimigo, porque ele é isentão, certo? Querer isentão vai te fazer inimigo dos dois lados. Então, você deveria lutar. Você deveria lutar por o que você defende. E no estado... Voltando aqui. No estado ANCAP e no estado comunista, no geral, não tem Estado. Então, você... por o Estado, você está meio que exprimindo a sua personalidade naquele Estado. Se dá pra entender nessa metáfora, você está exprimindo a sua personalidade. Então no estado ANCAP é um estado completamente isentão. É um estado onde não tem nenhum ideal, porque nem tem Estado. Mas é uma forma de governo onde você pode ser o que quiser. Você não tem um ideal, certo? Você não tem o que deveria fazer. Você não tem a imagem que você deveria ser, tá? Agora eu quero partir para outro extremo. Um extremo é o estado ANCAP, o outro extremo é o estado teocrático. Qual o problema do estado teocrático? No estado teocrático, ele te obriga a você ser cristão. Então, olha, nossa, o estado teocrático não é um estado católico, é um estado protestante. Pelo amor de Deus. Protestante fala que só porque você acredita em Deus, você vai pro céu. Que não é verdade, é aquela baboseira. Ah, não. Tem esse... Como é que é? Analogia... Teoria de alguma coisa, que era assim.
acreditar em Deus é melhor do que não acreditar, pois se você acredita em Deus e você tiver certo, você vai pro céu. Mas se você não acredita, se ele existir e você acreditou, você vai pro céu. Porém, se você acredita e ele não existiu, tá 0 a 0 contra o não crente, que ele ia pro, tá no 0 a 0 de qualquer jeito, porque é estúpido, porque não é você acreditar em Deus solamente. Você deveria acreditar em Deus, mas é só o primeiro passo. Você também deveria fazer obras no nome dele. Você deveria fazer boas ações no nome dele, certo? Você deveria genuinamente ter a moral. Isso que eu queria chegar. A moral cristã. O que não acontece no Estado teocrático? Porque no Estado teocrático, como ele é protestante, ele acha que só porque você acredita em Deus que você vai pro céu. O que... Ah, porra, mano. Ah, não, tá tudo bem. Ele acredita que só porque você acredita em Deus você vai pro céu. O que não é verdade. No Estado teocrático, eu acho que acontece o oposto. Por que você acha que você já vai pro céu? Porque você já acredita em Deus, você não pratica nenhuma obra no nome de Deus, me entende? Então, o Estado não tem esse ideal de você genuinamente, por conta própria, procurar fazer a moral cristã, certo? É oposto, só que oposto não significa que é verdadeiro. Então, em um lado temos o Estado ANCAP, que não acredita em Deus, pois você não luta pelo nome dele, você só em sua casa você pratica a vontade de Deus, o que pode funcionar por curto prazo, mas o que vai acontecer? Vai acontecer que as forças do mais, as forças do próprio demônio vão vencer. Por quê? Porque elas não são isentões. Você está sendo isentão. Você, como seu neocon, não é isentão. Você, sendo neocon, qualquer coisa que eles fazem, você era contra no passado, mas hoje em dia, não, tudo bem. Vai se mudando a igreja. Você muda esse bagulho protestante, você muda a igreja, você muda as tradições da igreja. Porque uma coisa que esse livro fala de tradição e igreja, né? Bem interessante. Mas é isso, no estado do ANCAP, Deus não ganha, porque é tudo que o indivíduo quiser, certo? Deus deu o livre-arbítrio, sim, mas você não deveria deixar as pessoas fazerem o que quiserem a qualquer ponto e não ter o ideal. Você falar a palavra de Deus é bom, certo? Você deveria fazer isso. Porém, você falar a palavra de Deus e não mostrar como isso melhoraria a sua vida, não vai adiantar pra pessoa que já tá na lama, certo? Já não fogo eterno, mas já tá corrompida pelas forças do mal. Ou que é o ao contrário, o que não acontece no estado integralista, certo? Plínio Salgado, ele falou uma vez no homem integral e o estado integral. Ele falou assim: por que o estado integralista não é teocrático? Aí ele falou assim: por quê? Dai o que é de César a César e o que é de Deus a Deus, e que o reino de Deus não é desse mundo. Então, você não necessariamente, como o estado teocrático faz você parecer que você já está no reino de Deus, o que é totalmente falso, porque o reino de Deus não está nesse mundo. Mas o que acontece no estado integralista, ele sabe que Deus não é desse mundo. Então você não pode ser um estado teocrático e você não pode fazer todas as pessoas serem cristãs e fazer a sua lei na Bíblia, que não é uma coisa que deveria fazer, certo? Aí o que o estado integralista faz como um meio, certo? Não um extremo. O estado ANCAP é um extremo, o estado teocrático é outro extremo. É um meio, certo? É um meio. Ele, por meio do estado, ajuda as pessoas a ter o ideal, o homem integral. O homem integral é o que? O homem cristão. O homem integral é necessariamente o homem cristão,
onde tem os seus valores, que não é forçado a ele, tá? O Estado incentiva, mas ele não força. Ele dá a imagem, porém, ó, amigão, é bom, aquele ali, ó, porra, aquele ali é o que você deveria ser. Eu vou te ajudar, mas você faz o que você quiser. Não o que você quiser, porque ainda tem algumas leis, né? Mas você deveria, por conta própria, ter a genuína vontade de ter a moral cristã. Por genuína vontade, ter a moral cristã. O que não acontece no Estado teocrático, onde ele faz você ser cristão. E o que é diferente no estado ANCAP, tá? Voltando para o estado ANCAP. No estado ANCAP, a pessoa liberal não tem de forma o Estado a ajudar ela a ser uma pessoa, uma moral, ser uma pessoa de moral. Ela não tem nenhum apoio a ter a moral, a ser o homem, não o homem integral, mas o homem cristão. Então, eu queria voltar na frase do 3:8, o que está errada nela, que ele fala que como Deus deu o livre-arbítrio, então todo mundo deveria ser o que quiser, não deveríamos impedir as pessoas a fazer nada, e deveríamos fazer um estado ANCAP. O que está errado? Está errado que o seguinte: Deus sim deu a livre moral, tá? Mas ele sim ensinou a seu amor, certo? Porém, ele também, olha que engraçado, né? Ele deu bons valores, ele incentivou você a lutar pelo nome de Deus, ele incentivou e deu bons homens, o que são os apóstolos e os judeus também, mas deu bons morais para você seguir. Maria é um exemplo, ele deu, Maria, santa, ele deu a moral de Maria, ele deu um santo, uma santa para você seguir, ele deu a própria vida para você seguir os valores dele. O que não acontece no estado ANCAP, porque no estado ANCAP você não luta por nada. No estado ANCAP você não tem nenhum grande homem, porque você faz o que você quiser e meio que foda-se. Você não tem um incentivo maior, você não luta. Isso que eu queria falar. Você não luta, você é isentão. Você faz o cristianismo na sua casa, enquanto as forças do mal fazem. Porque a força do mal, querendo ou não, a moral, as forças do mal são muito mais gostosas, certo? As forças do mal, elas vão estar onde Cristo não está. As forças do mal, elas vão estar na rua se Cristo não estiver na rua. Elas só vão sair da rua quando Cristo aparecer na rua. E no estado ANCAP, Cristo não aparece na rua. Então, se Cristo não aparece na rua, os satanistas aparecem na rua. Nossa, lembrei aqui de outra coisa muito engraçada. Eu tava vendo assim um canal que explica coisas, explica religiões, que o candomblé, explica espiritismo, outras coisas. É engraçado. Ele falou como funciona o satanismo, certo? E no satanismo é totalmente liberal. Então, no satanismo, as pessoas escolhem o que quer, elas escolhem a sua moral relativa, o que é exatamente a porra do estado ANCAP. No estado ANCAP, você não tem a moral cristã. E no estado liberal também, e no estado comunista. E engraçado também, não, e você também não tem a moral cristã no estado teocrático. O único estado onde você tem a moral cristã é no estado integralista. Estado ANCAP liberal você não tem, porque são são materialistas. Comunista é materialista, fascista não é materialista, mas é pagão e não luta por Deus, luta pelo seu país. Fascismo clerical odeiam judeus, então como é que você pode amar a Deus e ser racista
contra outro povo que foi a criação de Deus. Não faz sentido. O único que não odeia nenhuma raça, o único que preva que é a moral cristã acima de tudo, porém não força você, diferente do Estado teocrático, ele força você, ele é o único que faz você ser cristão, você ter a força cristã, você não porque o Estado quer, mas porque você deveria querer, e o Estado seria só como escada para isso, tá? Então, vamos acabar aqui essa porra logo. O que eu queria falar, você no Estado ANCAP, diferente de Deus, o livre-arbítrio que Deus deu foi para você ser um lutador por Deus, um homem de Cristo, um homem com as genuínas vontades de ter a moral cristã, as genuínas vontades de você ser um homem de Deus, o que não acontece no Estado ANCAP, porque você pode ter Deus na sua casa, certo? Para a sua família, o que é ótimo, é o mínimo que você poderia fazer, porém você não luta contra Deus, contra o mundo, você não luta contra o mundo satanista totalmente liberto, porque o satanismo tem correntes bastante liberais. Você não luta contra o satanismo no Estado ANCAP. No Estado ANCAP você faz o que você quiser, e não é isso. Você tem que lutar, você tem que ter uma moral que luta contra os satanistas, contra o liberalismo. Anauê Camisas Verdes, e se inscrevam, deixem um like, vejam esses vídeos aqui e falou.